Agora eu creio que já temos aqui, a sala está composta. Vamos então aqui iniciar a nossa conversa. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma pessoa super ocupada e também sempre super disponível. São assim as pessoas de sucesso. E muito obrigado por estar aqui connosco. Queria agradecer também aqui a todas as pessoas que estão aqui connosco em casa, através desta ferramenta que é o Zoom, que esta quarentena de alguma forma aproximou as pessoas, porque nós estamos a 300 km de distância. Se calhar temos aqui pessoas hoje que nos estão a ouvir que estão a 5.000 km de distância, que podem estar no Brasil, por exemplo. E queria agradecer a todos por darem também um bocadinho daquilo que é mais precioso, que é o tempo que cada um de nós tem. Então, este espaço que nós chamamos de Capitais Urbanos é um espaço de conversa, é um espaço de debate sobre imobiliária, sobre as cidades, sobre as pessoas, sobre os investimentos, sobre ativos. E temos aqui hoje um convidado muito especial, o Luís Lima, um empresário, um homem do Norte, um homem apaixonado pela profissão, um apaixonado e um acérrimo defensor da imobiliária e que está há muitos anos, eu creio que está há 10 anos à frente da APMIP a servir o nosso setor, a mediação. Em meu nome, muito obrigado pelo trabalho sensacional que tem feito. Obrigado por estar aqui hoje e eu ia começar então esta nossa conversa a pedir ao Luís para se apresentar aqui à nossa equipa que está aqui hoje, aos nossos convidados, a dizer quem é que é, de que região é que é, já disse que é do Norte, e antes de falarmos sobre imobiliária, falar um bocadinho sobre o Luís. Pode ser? Claro que sim. Antes de mais nada, agradeço eu, Pedro, por me dar esta oportunidade. Eu acho que nós já nos cruzámos, principalmente, penso que até foi no Salão Imobiliário de Lisboa, não sei, mas eu já tinha ouvido falar, olha, é preciso haver um momento como este para nós estarmos assim a falar frente a frente. Porque é isso mesmo, nós estamos frente a frente. E é isso, já podemos depois falar a seguir, uma das coisas que nós tiramos positiva é isto que está a acontecer e conseguimos que, e na verdade estou a 300 km, estou na minha casa e conseguimos estar a falar e a tentar explicar e a transmitir. Eu, o Luís Lima, é uma pessoa, na verdade já sou o presidente da APMI há cerca de 10 anos. Estou nesta questão do associativismo há mais tempo, desde 2006, 2007. Eu tenho 58 anos, sou casado, tenho uma filha que é o meu orgulho, tem 15 anos, que me dá cabo de juízo e dá preocupações. Comecei não na imobiliária, comecei numa empresa familiar que ainda hoje sou sócio do setor vitivinícola, sou gestor por profissão, comecei nos vinhos, tenho formação em enologia, foi aí que eu comecei, e em 1996, como precisava de rentabilizar algum investimento que eu tinha dos vinhos, comecei a investir em imobiliário e criei uma empresa de mediação imobiliária. Na altura, em 1996, aquilo era apenas para gerir os meus negócios e depois começou a crescer. Mas uma das coisas que me levou a apaixonar pelo imobiliário foi que eu, quando abri uma empresa em 96, é uma coisa engraçada, quando eu disse eu era sócio de várias empresas, quando eu cheguei a casa disse para a minha mulher que ia abrir uma empresa de mediação imobiliária, a minha mulher disse-me assim, e eu nunca mais esqueci isso até hoje, disse-me assim, então tu tens tantas empresas e vais abrir uma imobiliária. E eu disse, porquê? Uma imobiliária não é uma empresa? E as pessoas tinham a ideia que isto era um negócio menor, quando é precisamente o contrário. Muitas vezes nós somos parte interveniente na decisão da vida mais importante da vida das pessoas. Desculpa interromper, quando eu comecei a imobiliária em 99 e o meu pai, quando eu disse ao meu pai ao telefone que ia trabalhar para a imobiliária, e o meu pai chamou-me para ir lá à casa, disse, olha, vem cá à casa que eu preciso conversar contigo. E ele disse, senta-te aí, Pedro, e ele disse-me assim, olha, eu nunca interferi com a tua carreira, eu nunca interferi que fosse estudar isto ou que fosse estudar aquilo. E ele perguntou, o que é que tu vais fazer? Que loucura é esta? Que disparate é este? Da forma, da má imagem que a imobiliária tinha nos anos 90. Eu passei exatamente por isso. O meu pai chamou-me e ficou preocupado com a minha decisão. E é verdade, era isso. E isso deu-me alento de fazer-te puxar, e nós cada vez temos uma melhorar a imagem que nós temos
na sociedade. E acho que temos evoluído muito e temos conseguido. Isso fez com que eu, a partir de 2003, quisermos chamar para representava uma associação mais pequenina, na altura havia 2 associações. Eu achava, e ainda hoje continuo a achar, que havia divisionismo na classe que nos prejudicava imenso, até porque a tutela usava-nos muitas vezes quando não queria fazer determinadas coisas, ia com não queria, outro queria, e eu fui uma das 3 pessoas que fez a fusão de todas as associações que havia no setor. Mas fui sempre um adepto de credibilizar a nossa classe, e foi para aí que eu fui conhecido. Eu fui adepto de cada vez termos mais serviços. Hoje, se calhar, arrependo-me na intermediação financeira, que somos uns dos culpados de hoje em dia, que eu preferia que a intermediação financeira fosse um negócio apenas de um encaminhamento de crédito, mas a lei é o que é, pelo menos inicialmente, eu não sei se o Pedro sabe, mas o Banco de Portugal não queria, nós considerávamos que éramos parte interessada e conseguimos dar a volta a essa questão, mas como sabe, eu defendia mais uma simplificação, que achava que devíamos apenas ser encaminhadores, porque eu acho que há uma responsabilidade muito grande em ser intermediários de crédito, mas sempre defendi mais serviços, passei a defender mais credibilização, e acho que a mediação foi evoluindo. Veio a crise de 2009, há quem diga que eu sou um presidente da crise, porque entrei em 2009 e agora estou aqui há 10 anos e com outra crise em cima. Em 2009 encontrei-me numa situação, encontramos-nos todos, e todos que nos estão a ouvir que são dessa altura, e o Pedro, uma situação muito difícil. Aí foi uma crise que essencialmente atingiu o setor imobiliário e o setor financeiro. Os outros setores apanharam, mas principalmente nós é que sofremos. O mercado interno praticamente desapareceu. Virámos-nos, eu comecei a defender muito a questão da internacionalização. Comecei a ir para o estrangeiro em missões empresariais. Eu, na altura, passei a ser presidente da Comissão Estratégica do CIL e, juntamente com a AIP, comecei a chefiar missões internacionais. Comecei a apoiar empresas que quisessem descobrir novas rotas. Desculpa, deixa eu aqui uma pergunta. Nesse périplo internacional, quais foram os mercados que mais apostou? Quais foram os países que tiveram mais receptividade? Quais foram aqueles que não funcionaram? Queres falar um bocadinho sobre isso? Claro que sim. Olha, foi o mercado chinês o primeiro, foi o mercado francês, e depois apostámos noutros mercados, mas onde essencialmente nós tivemos frutos, essencialmente foi nesse. Primeiro chinês foi o programa dos vistos gold, ajudou-nos imenso. Eu não sei se sabe, mas eu lembro-me que estava em Brasília numa reunião em 2010 e a presidente da Associação dos Estados Unidos de Miami, a Teresa Kidney, veio ter comigo no meio da reunião, daquela reunião, no meio foi até na hora do almoço, e tinha-me dito que o Paulo Portas tinha dado uma entrevista ao Financial Times a falar nos programas. E eu via muito preocupada sobre o programa português. E até disse com quem estava ao meu lado, eu disse, se a Teresa está tão preocupada é porque ele é bom. E quando cheguei, a primeira coisa que cheguei a Portugal foi estudar o programa, e usei muito essa questão do programa dos vistos gold, captando do investimento chinês. Como sabe, inicialmente aquilo que foi quase um fato à medida do investimento chinês. O investimento francês, eu também não sei se sabe isso foi para aí em 2012, 2013, eu tenho uma relação boa com o atual presidente, que ainda há 12 anos, o presidente da maior associação francesa, que representa 10 mil empresas em França. E ele era casado com uma portuguesa, passámos férias no Algarve todos os anos, e entendemos muito bem. Ele ajudou-me a descobrir países, nomeadamente do Médio Oriente, tem sido uma pessoa extremamente positiva. E eu não sei se me está a ouvir, Pedro. Pedro? Está-me a ouvir? Pedro, está-me a ouvir? Pedro? Eu penso que deve ser o Pedro, mas eu não queria estar a falar sem ouvir o contraponto do Pedro.
Será que ele já vai entrar? Desculpa. Tá, já me estás a ouvir. Eu fiquei na parte do seu francês e que abriu as portas para os outros mercados. É verdade, foi uma pessoa extremamente positiva. Um dia hei de fazer uma homenagem. Um dia fizemos no âmbito de um selo, eu penso que em 2012, 2013, fizemos um acordo e eu peguei na base de dados de quase todas as imobiliárias que me forneceram e colocámos à volta de 200 mil imóveis na carteira dessas 8 mil empresas. Aquilo chamou a atenção de um canal de televisão francês e deu uma repercussão. E olha, os franceses também tivemos a sorte, como o Pedro se lembra, da incerteza dos países do Maghreb, houve aquela questão do terrorismo, os franceses começaram a descobrir e Portugal, olha, teve no momento certo e tivemos sorte e deu o que deu. E nos últimos tempos, eu sempre fui um adepto do investimento brasileiro, como sabe, e sempre defendi. Muitas vezes fiquei muito revoltado porque os meus colegas do Brasil tinham todas casas em Miami, todos amigos meus. Eu, como disse, sou presidente da CPLP da Construção Imobiliário e tenho as construtoras e as mediadoras. Numas mediadoras no Brasil até tenho o COFES, que representa 340 mil corretores. Mas todos... Deixa eu fazer aqui um elogio, que é, eu nos últimos 2 anos, eu vou todos os meses ao Brasil, porque nós temos cadastro regional no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais, com um amigo em comum, com o Paulo Caiado, do Cimo Grupo. E então eu vou para o Brasil todos os meses, passo lá 15 dias, e quero dizer, e tenho tido contacto com o COFES e com os CRECES, com os vários CRECES dos Estados, e a imagem que existe de Portugal é muito boa. E esse mérito é seu. É verdade. Todos falam muito bem de si, falam muito bem da APMI, falam muito bem, eles têm o Portugal como uma referência a nível mundial. É verdade. É verdade. O português abre as portas todas no mundo da imobiliária do Brasil, e isso quer dizer que está muito trabalho por trás disso. Muitos parabéns. É verdade, Pedro, é verdade, e tem havido isso. Quando nós começámos a ir para o Brasil, eu no início foi difícil, contratei as grandes corretoras brasileiras, como sabe, a Lopes, a Brasil Brokers e por aí adiante. Na altura não nos ligaram nenhum, Pedro. Arrependeram, porque a minha ideia, Pedro, foi sempre que nós não tivéssemos que ir sozinhos. A minha ideia, eu sempre defendi a questão das parcerias. Eu sou um adepto fervoroso das parcerias. Mas inicialmente as grandes imobiliárias brasileiras não acreditaram em nós. Achávamos que éramos pequeninos. Recebiam por gentileza, porque eu era quem era, mas eu não conseguia fazer pontos entre vocês e eles. Eles achavam que o nosso mercado era pequenino. Hoje em dia já não acham bem isso, Pedro. Ou não achavam até há um mês atrás. E depois tivemos uma série de imobiliárias portuguesas que começaram a ir. E eu, na verdade, ajudei muito nas ligações com a Embaixada, com o Consulado de Geral de São Paulo, houve uma série de eventos que eu apoiei. E hoje em dia que eu penso que sabem isso, que hoje, até há cerca de um mês, porque tudo mudou neste último mês, até há um mês o primeiro comprador estrangeiro que nós tínhamos em Portugal era brasileiro. Por isso, estava lá um país que aqui há anos ninguém acreditava. Olha, os meus colegas do Algarve, não sei se aqui há do Algarve, diziam sempre, o investimento brasileiro, então para nós, para o Algarve, não adianta nada. Até para o Algarve, hoje em dia, o investimento até já é bastante interessante. Para lhe dizer, acima de tudo, eu tenho este perfil da internacionalização. Sou um adepto fervoroso da internacionalização e acredito na internacionalização até para contaminação positiva de criar confiança ao mercado interno, que foi isso que aconteceu, Pedro. Eu estou convencido que nos próximos meses vamos ter que fazer uma nova incursão na internacionalização para criar novas oportunidades do pós-Covid, né, depois do impacto que vai ter na nossa economia. Vamos ter que reinventar o negócio, reinventar mercados, reinventar compradores. O que é que acha, Luís? Não, primeiro vamos a essa parte que é bastante interessante. Eu penso que mais à frente ia falar. Nós, acima de tudo, eu quero dizer isto ao Pedro, ainda hoje de manhã falámos, eu sou uma pessoa que tento ser extremamente verdadeiro, realista. Eu não quero ser pessimista, mas também não quero criar uma ilusão
que isso é muito complicado, criamos uma ilusão às pessoas, sejam aquelas que nos estão a ouvir ou que ouvem aquilo, ou que leem aquilo que eu escrevo. Não haja dúvida que um dos sucessos que eu tenho é o impacto, você sabe isso, na imprensa, e eu juntamente com vocês, com as redes e mais uma entidade ou outra, 90% de tudo que sai na imprensa de imobiliário passa por nós. E por isso é que hoje em dia nós consertamos, nomeadamente eu tento consertar com os vossos masters. Mas nós temos que pensar na questão do futuro e temos que pensar, e acho que isto que eu vou dizer não é criar um otimismo a mais, mas eu acho que nós, mediadoras, até podemos nos safar. Não é fácil, Pedro. Nós estamos a passar uma crise, e o Pedro já é desse tempo, que não tem nada a ver com a crise de 2008-2009 pela sua dimensão. Esta é uma crise... Deixa-me fazer aqui um enquadramento, que é, o Luís também passou, esta é a terceira crise que vou passar na imobiliária. E o engraçado é que nas duas anteriores, nós tivemos crescimentos exponenciais, e eu quero, com um bocadinho de sorte, que saímos deste momento de forma exponencial. Eu vou recordar o primeiro momento. Eu entrei na imobiliária em 99 com o Manuel Alvarez a fazer a expansão da marca em Portugal. Em 99 foi o fim do crédito bonificado. E as notícias dos jornais, era que o mercado imobiliário morreu, não se vai vender mais imóveis em Portugal. Eu creio que na altura desapareceram aí 80% dos players que existiam, a construção caiu, nós tínhamos taxas de juros à data de 7, 8%, e que depois o crédito de habitação subiu e veio para a taxa que era bonificado, mas hoje é muito mais barato do que era bonificado. E foi nesse contexto da grande adversidade que a Remax nasceu e cresceu em Portugal. O segundo momento difícil foi do subprime. Foi uma crise financeira que não foi só em Portugal, foi no mundo inteiro, que bateu forte aqui, bateu muito forte, e agora estamos ainda a viver, não é? Ainda estamos no meio desta turbulência. Como é que o Luís viveu estes dois difíceis, o primeiro de 99, o subprime, e que de alguma forma dá-lhe musculatura para este novo momento? É verdade, eu, além de ser presidente há 10 anos, vivi essa crise de 99, fim do regime bonificado. Vou-lhe contar uma coisa engraçada. Sabe quem acabou? A ministra na altura que acabou com o regime bonificado? Manuela Ferreira Leite. Sim. Fica a saber que eu encontrei a doutora Manuela Ferreira Leite numa conferência que foi a despedida do ministro Vieira da Silva no ano passado, fim do ano passado, e fui ter com ela pessoalmente e fui-lhe agradecer em nome de todos, porque a medida dela ter acabado com o regime bonificado ajudou-nos imenso a sobreviver e a nos tornarmos fortes para aguentar a crise de 2008, porque fez que havia toda uma especulação, vocês sabem, havia uma série de pessoas que viviam num mercado que não existia, criava-se vendas artificiais do regime bonificado. Excedências, posições, não era? Excedências, posições, que isso veio a trazer, e isso fez que essa pequena crise, que não foi tão grande como a outra, tornasse-nos mais fortes, que em 2008, 2009 nós não sofremos assim tanto, porque tinha sofrido a crise unificada. E ela começou-se a rir, nem se lembrava, e eu disse, olha, eu tenho que fazer este elogio público, porque a sua medida, toda a gente, mesmo na minha associação, eram contra ela ter acabado. E eu sempre vi com bons olhos, porque até os próprios bancos tinham taxas diferenciadas, que todos pagávamos essa diferença. Se tivéssemos um regime geral, a taxa era mais baixa. Se fosse um regime bonificado, a taxa era mais alta. Portanto, o país, no fundo, era prejudicado. E isso acabou, criou mais maturidade no mercado, afastou uma série de pessoas que não deviam estar no mercado, não mereciam estar no mercado, e ajudou-nos para a crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise que, em relação ao que aquilo que vai acontecer, e é isso que eu quero já falar, é uma crise que nós tínhamos excesso de oferta, vocês sabem, neste momento nós não temos excesso de oferta, nós até há 2 meses, todos nós que os que nos estão a ouvir, queríamos era ativos. Portanto, os ativos não vão aparecer agora às centenas de milhares. E tínhamos procura, até começámos a achar mais importante o ativo que a procura. Portanto, em 2008, 2009, nós tínhamos excesso de oferta. E isso fez uma questão que eu lutei contra isso, e o tempo aí me a dar a razão,
foi a maneira que o único receio que eu tenho, é a reação emocional que o mercado possa ter, da desvalorização de preços. Pedro, nos próximos tempos nós vamos assistir, e isso eu peço a todos que nos estão a ouvir para lutarmos contra isto, não há nenhuma razão para nós termos uma queda vertical dos preços. Nós não temos excesso de oferta, nós temos é que ter outra vez procura. E mais, tem que haver um ajuste de preços. Quem me está a ouvir tem que ter noção que vai haver, principalmente no mercado que estava especulado. Mas esse ajuste virá para o valor que será o valor razoável do mercado. Abaixo desse valor é muito mau para nós. Porquê? Porque se o preço do imóvel tiver credibilidade, nós vamos reagir mais rapidamente. Porque nós vamos ter o dinheiro no banco, a rentabilidade das poupanças é zero nos bancos. Onde é que as pessoas vão? Ou guardam o dinheiro para se proteger por causa da saúde, com receio, mas vão precisar de investir alguma coisa. O único negócio que podem investir que dá alguma rentabilidade simpática é o imobiliário. Nós só temos um inimigo. É que nós podemos dar uma rentabilidade de 5, 6%, mas se houver uma queda muito grande de preços, ela absorve toda a rentabilidade. E isso é que é mau. E não há necessidade. As pessoas que se lembrem que houve muita gente que vendeu em 2008, 2009, 2010, 2012, que vendeu por um preço que, se tivesse guardado, tinha ganho muito mais dinheiro. E houve muita gente que ficou sem os ativos. E isso, todos que nos estão a ouvir, temos que nos lutar contra isso. Por isso eu já estou a dizer que nós temos coisas boas. Nós aprendemos com a crise de 2008, 2009, 2010. O imobiliário está mais forte, estamos mais inteligentes, com mais maturidade. Se calhar até vamos ajudar a economia do país a reagir. Nós, no ano passado, Pedro, o setor imobiliário representou 27 mil milhões de euros, não é brincadeira. E 19 mil milhões de euros passou pelas imobiliárias. Nós, no futuro... Desculpe, o que quer dizer que as imobiliárias terão cerca de 60%, 70% de cota de mercado, é assim? Eu só falarei sempre verdade. Posso não dizer o número, mas vou dizer qualquer coisa. Porque eu tenho de cuidar também o que eu digo. Eu posso lhe dizer que na crise em 2012, 2011, nós chegámos a ter mais de 70% dos ativos por nós. E como sabe, eu não tenho falado com o Pedro, mas o Manuel Alvarez, se me tiver ouvido, eu tenho falado com ele, e uma das coisas que fez com que eu marquei uma reunião este mês entre todos, que estava marcada e vamos mantê-la, olha, vai ser por Zoom, só que o objetivo da reunião mudou radicalmente, era nos proteger porque eu via a diminuir os negócios intermediados pela mediação imobiliária. Porquê? Porque os proprietários e os promotores achavam que nós já não somos tão importantes. Quando na crise nós éramos uns heróis. Mas no futuro vamos voltar a ser heróis, dentro de um mês e tal, outra vez. Portanto, nós vamos voltar a passar por nós, outra vez, valores acima de 70%. Sejamos inteligentes. Claro. O que quer dizer que neste momento não é, ou não era. Neste momento já, não, como sabe, o negócio infelizmente está parado. Também nós temos de ser realistas, Pedro. Eu sei que alguns têm feito uma pressão sobre mim nos últimos tempos, Luís Lima, querem que eu diga que no próximo mês que as coisas vão melhorar. Eu não consigo dizer isso. O que eu lhe digo é que há condições para nós recuperarmos até melhor que outros setores. Mas nós temos que ver que neste momento, nós nem que se queira fazer negócio, estamos muito fragilizados. Nós não podemos ter contacto com o público. A atual lei não nos permite ter contacto com o público. Quando fazemos uma visita, ou ela é virtual, ou tem que ser muito justificada para ter, mesmo com máscara, com não sei o quê, tem que ser muito cuidado. Dificilmente, se apanhar um polícia na rua e dizer que vai mostrar uma visita e que só vai mostrar a uma pessoa, mas que leva a máscara, se calhar o GNR não a deixa passar, porque na lei não tem essa exceção. Portanto, temos que assumir isto com naturalidade, Pedro. Nós não fazemos negócio porque a decisão que nós tomamos todos, nós, ou o Estado em nosso nome, foi pôr a saúde em primeiro lugar. E essa decisão fez com que esteja a acontecer isso e bem. Para que é que vamos andar aqui a dizer, não, como alguns colegas nossos que dizem que estão a manter o mesmo negócio? Espero que sim, Pedro. Devem estar a vender em planta, devem estar a representar clientes estrangeiros, mas isso, olha, o que eu lhe posso dizer é que 80% ou 90% das empresas estão praticamente não conseguem fazer nada, não é? Por isso, e o que nós temos que fazer, Pedro? Eu acredito que nós, enquanto mediadores,
o Luís disse assim, eu não consigo, colegas pediram para dizer que daqui a um mês. Para dizer alguma coisa daqui a um mês, só se fôssemos adivinhos, não é? Isto é de tal forma, o que está a acontecer, de tal forma forte e é muito novo. Ninguém tem experiência para lidar com uma situação destas, é difícil para ver o que é que vem. Agora, a nossa experiência diz-nos que vai ter um impacto na procura, não é? Vai ter um impacto na procura, pode também ter impacto na oferta, mas seja o impacto que existir na economia, na oferta, aquilo que nós, mediadores, temos de capacidade de adaptar, de reagir, de reinventar, pode tornar essa adversidade que aí vem mais favorável, como foi o caso das outras crises, que os mediadores serão mais fortes. Também em abono da verdade, nestas crises também faz alguma limpeza. Claro que sim, Pedro. O que vai libertar cota para... Eu acho que o grande inimigo de um bom vendedor, de um bom consultor, de uma boa imobiliária, é o mau profissional. E esta crise também tem a vantagem de fazer alguma limpeza. Qual é que é a sua opinião, Luís, sobre isto? Não, é perfeito. Olha, isso era dos motivos da reunião, é precisamente que nos últimos tempos toda a gente fazia mediador. Olha, eu acho que havia para aí 6 milhões de mediadores imobiliários em Portugal. Toda a gente é mediador imobiliário. E eu estava num restaurante ou num sítio qualquer advogado, qualquer dono de restaurante, de uma garrafeira, de um cabeleireiro, toda a gente fazia, do setor financeiro, toda a gente era mediador imobiliário. E era uma das coisas que nós tínhamos decidido, tomar essa decisão este mês, como sabe, ia haver o Salão Imobiliário do Porto em junho, e eu tinha uma chamada bomba atómica para divulgar em junho, que o Estado ou nos dava condições, que nós quando na minha tomada de posse, como sabe, eu falei na autorregulação em frente àqueles membros todos do governo. E eu acho que até o presidente do Instituto Regulador não gostou, mas se eu falei é porque alguém muito acima me deu autorização para falar. E eu tinha combinado com o vosso Master e outros que íamos tomar uma decisão, porque a bomba atómica que eu ia divulgar eu não tenho direito de a tomar sozinho. Eu tinha que saber porque ela pode nos afetar ou podia nos afetar indiretamente. Hoje em dia já não tem qualquer razão essa bomba atómica, porque está fora do contexto. Nós agora temos que ponderar aquilo que vamos fazer. O Salão Imobiliário do Porto já passou para dezembro, de junho para dezembro. Portanto, tudo aquilo que nós íamos fazer, nomeadamente no Branco para Capitais, alertando, porque vocês sabem que essa gente toda que eu acabei de dizer não é controlada no branqueamento de capitais. Claro. Enquanto nós somos os sacrificados. Nós funcionários só para cumprir. Só para isso. E estamos sempre cheios de receio. Todos os dias. E essa era a bomba atómica. Eu tinha números para divulgar, dizer o negócio que não é controlado pelo Estado e que foge dentro da lei de branqueamento de capitais. E esse valor era um valor astronómico que ia criar capas de jornais e telejornais. E com isso íamos obrigar que o Estado delegasse em nós mais poder, porque é assim, Pedro, não há melhor fiscal que nós mesmos. Quando nos vão ao bolso, Pedro, nós mexemos-nos. Deixa-me fazer uma pergunta. Aproveitando esta boa onda que há no setor, a adversidade também de alguma forma torna as pessoas mais unidas. A boa relação que tem no setor com as várias marcas e com os independentes, com os nacionais, o Luís no fundo representa a todos. Qual é que é a sua visão sobre o MLS, ou seja, a criação de uma ferramenta, de um conceito que existe em vários países que permita que todas as imobiliárias colaborem umas com as outras de alguma forma reguladas? Qual é que é a visão? Olha, Pedro, eu vou dizer uma coisa que acredito plenamente. Não poderá haver MLS sem o apoio da APMIP em Portugal. Já houve várias tentativas, não conseguiram. Eu vou dizer uma coisa que deve estar pessoas a ouvirem-me que sabem disto. Nós há cerca de 2 anos tínhamos quase um pré-acordo entre nós de criar uma MLS e pela primeira vez eu vi que ela era possível. Juntamente com os masters das redes, juntamente com os representantes das consultoras e das imobiliárias pequenas, nós tínhamos tomado uma decisão. Infelizmente, e posso dizer que não foi o vosso master, e temos que pensar no futuro, porque eu acho essencial essa ferramenta.
essencial. Quem conhece o mercado dos Estados Unidos ou o mercado do Canadá sabe que é essencial para fazer negócio. Protege-nos até dos clandestinos, de toda a gente andarmos a roubar o negócio. Mas nós não também tem a ver com o mercado ter começado a tornar-se tão aquecido e depois começou a haver divisões entre nós, quanto é que vale a procura, quanto vale a oferta, já não era a divisão 50-50, isto tem 1 ano e meio e caiu. Mas eu acho que devemos chamar isso outra vez e vou dizer uma coisa, se for por mim, tomaremos a decisão nem que não entre toda a gente. Porque alguém tem que avançar. Tem o meu apoio, Luís, tem o meu apoio total. Acho que é essencial. E eu fiquei admirado, eu vou dizer, quando eu comecei a pensar nisto, eu pensei sinceramente que a Remax que era a rede que não queria isto. Foi para mim uma surpresa, quando o maior defensor foi o Manuel Albanês. O maior defensor. Ele deve-me estar a ouvir, ele sabe disto. Fiquei super admirado. Agora, entre nós, não conseguimos. Olha, conseguimos agora criar um código deontológico que está aprovado, era para ir à Assembleia Geral, para todas as imobiliárias, para pormos em vigor, tem a ver com a autorregulação para entregar ao Estado, porque é assim, Pedro, a autorregulação tem coisas boas, mas tem coisas más. Nós temos que mostrar ao Estado... Responsabilidade, não é? Responsabilidade. Vai haver regras muito que vocês na Remax já têm. Mas as imobiliárias, vocês têm que perceber que eu neste momento, uma imobiliária pequena, eu tento sempre que toda a gente se entregue. Mas se eu se expulsar uma imobiliária pequena, ela continua no mercado e eu nem sequer sei onde é que ela está. Portanto, nós temos que obrigar a elas a precisar de nós. Mas eu acho que se vai conseguir, Pedro. Eu vou-lhe já dar. Primeiro nós conseguimos esta semana, ou a semana passada, pela primeira vez na história, o nosso setor é sempre visto como parente pobre. Mediação imobiliária. Nós conseguimos, e se deveu à APMIP, nós conseguimos que o nosso CAI foi inserido em paridade com o turismo, com a restauração. Nós hoje em dia pode até haver empresas que dizem assim, mas eu nem quero pedir, mas o nosso CAI está lá junto com as empresas de hotelaria pela primeira vez na história. O nosso está lá. Tem uma linha de apoio. É uma coisa, para mim, é um sinal que é o Estado, o Ministro da Economia me ter ligado, fez segunda-feira 8 dias, a dizer ao Luís Lima, não diga mais nada que o vosso CAI vai ser inserido, porque eu fiz um barulho, eu não posso aceitar, Pedro, e não pude aceitar que nós só inseríamos naquela linha 200 milhões, ela esgotou-se logo, eu fiz um inquérito às empresas, as empresas, havia pessoas que diziam que não tinham 100 euros na conta para pagar salários, e eu tentei fazer força no setor financeiro, a linha não dava, e um empregado nosso, Pedro, nós não podemos aceitar isso, não é diferente do empregado de um restaurante, não é diferente do empregado de um cabeleireiro, desde que nós pagamos os mesmos impostos, ele tem que ser tratado da mesma maneira. E foi isso que conseguimos demonstrar. Conseguimos isso. Eu acho que, não vou dar ainda não está assinado, mas ontem a ser a secretária de Estado do Turismo, você sabe que eu defendo uma coisa há muitos anos, a nossa lei que rege a mediação imobiliária obriga-nos a verificar os ónus e encargos, como sabe isso. Obriga-nos a verificar. E eu não tenho, isso por um lado é uma mais-valia, cria segurança no negócio, mas por outro lado é complicado, porque se as pessoas não verificam, nós podemos ser responsabilizados. Na angariação. Na angariação. E muitos de nós, eu imagino que se calhar o Pedro tem as coisas mais cuidadas, mas há muitas empresas, e você tem que se lembrar que nós temos 2.500 empresas pequeninas. E nós precisamos que elas estejam contentes connosco. Eu quero lhe dizer que, ao contrário que as pessoas pensam, estas empresas, nomeadamente estas pessoas do Conselho Estratégico, até aceitam partilhar conhecimento com as empresas pequenas. Portanto, as empresas pequenas que não tenham nenhum receio de vocês. E eu nunca tive uma empresa grande, e como sabe, até na minha direção tenho empresas como a JLL, como das redes de todo o lado, e nunca tive... O meu amigo Reinaldo Teixeira, do Algarve. Do Algarve, eu nunca tive, aceitam partilhar. Portanto, as empresas pequenas até têm a ganhar com isto. Mas nós também precisamos delas, Pedro. Claro. E elas, muitas delas, não verificam, têm essa responsabilidade e só verificam no contrato de promessa. Quando há um problema, nomeadamente uma penhora, não sei o que é, eles são obrigados a pagar. E depois, nós temos tido... As companhias de seguros têm falado muito comigo porque têm muitos incidentes.
e tem sido difícil segurar as companhias de seguros. E o que eu tenho demonstrado e tenho pedido às companhias de seguros é que vamos ver se nós conseguimos que o acesso a verificar os ónus e encargos que não tenha custo. Para fazer a escritura, a certidão autenticada, sim, mas aí não há problema, porque aí há negócio. Mas agora o acesso tem que ser sem custo e a partir daí nós vamos fazer uma campanha na imprensa a dizer a um consumidor: contrato um mediador imobiliário oficial, porque está mais protegido, mas se ele falhar, ele tem o seguro de responsabilidade civil que o indeniza. Se eu fizer isto neste momento, nós vamos ter aí uns oportunistas que vão dizer que nós que falhámos e muitas vezes até fomos enganados e que vão aproveitar para nos pedir indenizações. E isso cria uma coisa. E eu acho que, segundo a secretária de Estado nos disse ontem, pela primeira vez, e se calhar com esta crise, nós vamos ter. Diz-me assim: ó Luís, isso é bom para o futuro. É muito bom, isso é uma grande notícia, Luís. É uma coisa positiva, Pedro. Não sei se sabe, mas quando o Pedro faz uma escritura, sabe, o Pedro, há lá uma frase que dizem no fim, e foi por meu intermédio, foi eu que pedi isso ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, João Tiago Silveira, foi eu que consegui inserir, que diz lá, que se pergunta se há intervenção do mediador imobiliário, que é crime, Eu joguei com isso, enganei-me. Joguei com isso, que evitava que se fizesse os negócios enganando. Só que, e como diz lá que é crime, eu joguei que assustava. Mas como sabe, há muita gente que depois não entra dentro da sala e está lá fora para depois receber a comissão, ou oferecer a comissão. Às vezes estão vários, Luís. Estão vários. E o que eu tenho dito ao Estado é que isso foi bom na altura, foi o primeiro passo, mas não chega. Nós temos que ter ferramentas para fazer com que esses clandestinos, chamem-no o que for, ó Pedro, se ele cumprir as regras como o Pedro cumpre, ninguém veta o acesso dele. Não há dúvida que com a autorregulação o acesso à profissão no futuro vai ficar mais controlado, Pedro. Olha, deixa-me aqui uma pergunta ainda dentro deste contexto, que é a atividade, eu não sou advogado, mas de cabeça, e que me perdoem se eu cometer uma imprecisão, mas a atividade da compra e venda em Portugal, ela está regulada no Código Civil, que é de 65. O que quer dizer que, por exemplo, ao contrário de muitos países no mundo, como é o caso dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou do Canadá e muitos outros, que não permite a assinatura digital. Qual é que é a sua opinião sobre isso, sobre alterações à lei? Olha, isso foi uma coisa que foi o seu Master que me pediu na semana passada. Eu fiz esse pedido em expresso à tutela. Eu espero até sexta-feira ter novidades sobre isso. Eu acho que nós vamos conseguir isso. Olha, eu posso dizer que todas as empresas em Portugal, eu a partir daí fiz um inquérito para justificar, para não dizerem que eu fiz um jeito a alguém especial. E 90% das empresas disseram que querem isso. Portanto, com toda a legitimidade, eu fiz uma carta ao Presidente do Instituto Regulador a pedir isso. Eu espero até sexta-feira ter uma novidade. Porque, confesso, se a notícia não for positiva, eu irei acima. Já agora falou numa profissão, eu há um bocado falei em todas, menos nessa. Se alguém, eu não evito falar, porque senão amanhã vão dizer, Luís Lima diz que os ditos que nos roubam o negócio, você sabe, se a profissão que nos tira negócio é essa, não é? Então essa, eu até me abstenho de falar. Eu essa até evito falar, até porque eu não quero conflitos com ninguém. Falamos ao almoço. Mas olha, essa coisa que me está a dizer foi-me pedido pelo seu Master, eu fiz mesmo o pedido, justifiquei com um inquérito a 5.000 empresas, em que 90% das empresas disseram, eu fiz essa pergunta, se concordavam com a assinatura digital, 90% das empresas disseram que sim. Eu faço parte, não sei se sabe, mas da comissão que é chefiada pela Ministra da Presidência, que tem a desmaterialização, eu sou um dos elementos dessa comissão. Portanto, eu posso, se não conseguir pela tutela, eu irei acima e acho que nós vamos conseguir isso. E as escrituras? E as escrituras? Acha que é possível? Acho que podemos evoluir para novos formatos com o blockchain, com o registro predial, uma evolução de facilitar ou de aligerar a escritura? Olha, eu acho que nós vamos conseguir com esta questão vai haver, foi pedido ao Ministério da Justiça uma série de medidas. Eu acho que também durante esta semana eu estou a fazer uma pressão, porque eu percebo que enquanto houver o estado de emergência,
o Estado às vezes pode não nos dar dinheiro, mas nesta fase eu confesso que tem ligado comigo. Tanto da parte do Ministério da Justiça como da parte do Ministério da Habitação. Olha, eu a partir de segunda-feira, nós todos os dias às 11 horas, eu na própria segunda-feira vou dar início e eu vou estar disponível para todas as empresas, chama-se 60 minutos APMI, das 11 ao meio-dia. Eu na segunda-feira serei eu o entrevistado em que irei falar, mas a partir de todas as segundas-feiras serei eu a entrevistar e a primeira, de segunda à 8, convido toda a gente a assistir. O primeiro convidado que eu terei é secretário de Estado da Habitação, que eu escolhia, vai ser a primeira entrevistada. De segunda à 15 vai ser o bastonário da Ordem dos Notários. Vocês vão ter novidades de um acordo que fizemos com a Ordem dos Notários. Como sabe, havia problemas de escrituras. Eu fiz chegar, inclusive a vocês, através do Manuel Alvarez, que ele fez chegar uma questão interna, eu tentei ajudar a arranjar notários, porque independente, Pedro, eu tomei uma decisão, não sei se o Pedro sabe isso, há cerca de um mês, quando veio a crise, eu tomei uma decisão, nós temos na APMI, para quem não conhece a APMI tem de cerca de 20 funcionários, quase todos quadros superiores. E eu chamei-os a todos e disse assim, se há razão de ser de uma associação é num momento como este. Ou a associação demonstra que vale a pena para o mercado, neste momento, então não tem razão de existir. Portanto, neste momento é que nós temos tacos associados. E eu tenho à volta de 20 pessoas a ligar todos os dias para todas as empresas a perguntar o que é preciso. Nós com isso, Pedro, conseguimos, estou a tentar chegar o mais perto das empresas. Nós hoje em dia, Pedro, eu consigo chegar a quase ao universo 99% das empresas. Muitas empresas que nos estão a ouvir perguntam como é que nós conseguimos lá chegar. Eu consegui lá chegar. Hoje em dia chegamos lá e peço que as pessoas respondam, porque esses inquéritos que eu pergunto são anónimos. Mas é por eles que eu percebo o que é que o mercado precisa. Por isso é bom que as pessoas respondam. Para dizer, a APMIP, como eu disse, precisa de ser necessário, e eu acho que faço uma coisa bem, Pedro, e o Pedro acho que sabe isso. Eu tenho... a nível da tutela, a nível das instituições, eu na verdade sou muito bem aceito. O vosso presidente, eu consigo, sou um dos 8 membros da CNAPU, se calhar as pessoas que me estão a ouvir não sabem que há CNAPU. A CNAPU é a comissão que o Estado nomeou para fixar os valores patrimoniais. Eu sou uma das 8 pessoas que fixam do Pedro está a viver a contribuição que o Pedro vai pagar. E, na verdade, eu e o Presidente da Construção temos muita influência. Estou eu, está o Presidente da Construção, está a Associação Nacional de Municípios, quem preside é a Diretora-Geral de Finanças, está a Associação de Inquilinos, a Associação de Proprietários. O Presidente da APMI, hoje em dia, é Vice-Presidente da Confederação da Construção. Fomos fundadores. Eu sou o Vice-Presidente da Confederação de Comércio e Serviços. Olha, eu quero dar um elogio em público, foi muito a Confederação do Comércio, o Presidente João Vieira Lopes, que me tem ajudado em sede de concertação social a conseguir uma série de coisas que nós estamos a precisar. Portanto, eu há um bocado acabei por dizer, eu sou Presidente da Construção Imobiliária dos países língua oficial portuguesa. Não é normal ser um tipo de uma mediadora. Vou dizer o que é que eu acho que o Luís está a ter mais do que tudo aquilo que disse. Está a ser de alguma forma um catalisador no setor. A imobiliária mexe com muitas indústrias à volta. Falou da construção, falou dos advogados, falou dos notários, falámos do registro. À volta da imobiliária há muita indústria financeira, os bancos, a ADEM, há tanto parceiro estratégico. E o Luís, de alguma forma, está a concentrar, é um comunicador, é uma pessoa das relações, como aquela pessoa de França, do Brasil, cá, na tutela, é uma pessoa das relações. Então, estes relacionamentos que tem no setor, com estes parceiros estratégicos, quem seriam os 3 principais parceiros do setor da APMIP? A APMIP, que o Estado, seja ele através do Instituto Regulador, seja o Ministério da Justiça, tem uma ligação muito boa. Mas nós, na verdade, estamos em todas. A APMI, para o Pedro deve conhecer muito bem o mercado dos Estados Unidos. Há 2 anos eu trouxe cá o Presidente da ANAR, o Manel esteve num jantar no Porto, como sabe, é a primeira vez para ir a Portugal e ficou admiradíssimo. Eu vou dizer, não há na Europa toda uma associação, é porque nós somos uma associação, Pedro,
E hoje muitos dos que me estão a ouvir são seus consultores. Mas eu quero já dizer que eu sou o presidente de uma associação patronal. E eu defendo as empresas. Claro que ao defender as empresas, defendo depois toda a gente. E a nível da Europa não há uma associação tão forte a nível patronal e no mundo há pouco. Porque a ANAR não é uma associação patronal. A ANOR representa os consultores todos. E não percebem como é que nós temos este peso que temos aqui no país. E na verdade isso dá-nos. Mas nós também o merecemos, Pedro. Agora, às vezes eu penso assim, eu puxo de tal maneira pela carruagem que eu tenho medo, pela locomotiva, que as carruagens às vezes não me acompanhem. E esse é o meu problema. Porque, na verdade, na tutela, nós somos respeitados, as pessoas ouvem-nos, mas eu também preciso que os pequenos estejam connosco. E é isso que agora estamos a fazer. É preciso que a APMI chegue aos pequenos. Que os pequenos não digam que nós somos elitistas. Na verdade, Pedro, e o Pedro sabe isso, nos últimos 5 anos, o INE dá os dados das transações outubro, novembro, não sei o quê. A APMI, até há um ano atrás, eu não dei e já explico porquê, demos as previsões e não falhámos uma única vez. Porquê é que a imprensa põe sempre os dados que eu mando e tudo? Porque sabe que não falhamos. E só não dei há um ano, porque eu não controlo um fator, Pedro. E se for rigoroso e honesto, eu não posso dizer quais são as vendas que vamos ter, porque nós não controlávamos, nós não tínhamos estoque. E não tendo estoque, as vendas podem diminuir, não porque nós estamos mal, mas porque não tínhamos produto para vender. E eu disse, eu não vou dizer isto. E tivemos a coragem de dizer isso. Portanto, a nível de cima, nós somos muito bem vistos, Pedro. E na verdade, e você sabe, Pedro, o seu grupo é um grupo grande e que por si só sobrevive muito mais facilmente. Mas hoje em dia conserta muito comigo. Eu há meia dúzia de anos, não sei se o Pedro sabe isto. O que estamos aqui a fazer hoje, dentro da Remax, é inédito, não é? É inédito. Olha, eu não sei se o Pedro sabe disto, mas sabe, o Pedro chegou a ir ao Salão Imobiliário de Madrid. Sim, muitas sim. vezes. Era o maior salão do mundo. Isso. Eu, pai, há meia dúzia de anos, o Manel, se estiver a ouvir, sabe isto, pai, há 8 ou 9 anos, vim do Salão de Madrid, já não tinha aqueles pavilhões todos, só tinha um, e reparei, Pedro, que imobiliárias era zero, era tudo imobiliárias de bancos. E cheguei cá, chamei o seu master, eles sabem que os masters não gostam de sentar muito juntos. Chamei o Manel, chamei o Sapinho, chamei o Paulo Margado, o Ricardo, o Erico, o Reinaldo, e disse assim, ou nós nos entendemos e vamos trabalhar com a banca, ou a banca vai dar cabo de nós. E vou dizer, e não foi fácil, não pelo seu master, que ele concordou, e a partir daí vocês começaram a se tirar as carteiras dos imóveis da banca, ó Pedro, e que nos deu um jeito para a faturação, como tudo. Mas nós inicialmente achávamos que não precisávamos. E eu saí dali daquela reunião com um acordo e fui almoçar ao restaurante Pab em frente, com 3 administradores de bancos, a dizer, agora vocês vão ter com eles, os masters vão ter consigo, e vocês trabalhem porque não criem estruturas pesadas que não vale a pena. Porque quando isto melhorar, para que é que vocês vão criar estruturas que depois têm que diminuir? E resultou. Luís, o trabalho que o Luís tem feito na imobiliária é notável. Tirou a associação do anonimato na primeira divisão, quer com a tutela, quer com os afiliados, quer no setor. Eu ouvi entrevistas suas dizer que a APMI vai servir não só aos associados, mas como todas as empresas, mesmo sem ser associadas, porque neste momento temos que ajudar a todos. É isso mesmo, era isso que eu, desculpe que eu esquecia-me de dizer. E uma decisão que eu tomei, ó Pedro, foi que nos próximos 3 meses, abril, maio e junho, independente de ser associado ou não, até consultor, se precisar de apoio jurídico, se precisar de marcar uma escritura, se quiser saber uma informação, nós tratamos por igual. Por igual. Luís, estamos aqui a chegar aqui ao fim do nosso tempo, eu tenho que fazer mais 3 perguntas. E Ok. 3 perguntas, mas a conversa correu tão fluida que eu não fui ver nenhuma da lista. Não sei se vai ficar alguma importante, mas vou fazer mais 2. 2 e mais uma para terminar. Então, a primeira é, agora para mudar de assunto rapidamente, que é o Luís é e foi produtor de vinho. Sim, é verdade. Então diga lá não temos a televisão, que não faz mal, diga lá aqui um conselho para mim e para quem está a ouvir, de 3 vinhos
de qualidade-preço muito Olha, Pedro, a próxima vez que eu for ao restaurante para pedir um vinho. Olha, tenho que falar que sou amigo Paulo Caiado, eu tenho essa... As pessoas que me conhecem, por norma, pedem a mim para escolher o vinho. Mas olha, eu pelo lado direito é fácil de escolher. Percebeu o que eu estou-lhe a dizer? Sim. Toda a gente sabe escolher pelo lado direito. O coisa é escolher entre o lado direito e o lado esquerdo. E é verdade, eu além de promotor, eu tenho formação em enologia, eu fazia os lotes dos vinhos. E tenho várias marcas de vinho, que ainda são minhas. Dom Terras Viriato, Rei Dom João do IV, Pérgola, Grão Verde, vinhos correntes, não são vinhos de top, mas adoro vinhos. E adoro, mesmo a nível internacional, saber escolher um vinho. Hoje em dia eu sou... Olha, se calhar a responsabilidade é sua, porque os brasileiros todos, quando eu lá vou, eles pedem vinho e eles sabem o que é que estão a pedir. E sabem do lado direito e do esquerdo. É claro, sempre que o maior importador de vinhos portugueses para o Brasil é um primo meu, é de São Paulo. É o maior importador de vinhos portugueses para o Brasil. É o que importa o Peramanca e tudo que é da Fundação Engenho de Almeida e não sei o quê. Portanto, a minha família está muito ligada aos vinhos. Mas é como eu disse, escolher pelo lado direito ou pelo lado esquerdo é fácil. Agora, depende. Eu hoje em dia, Pedro, mudei o meu tio, que era o fundador da empresa, há 15 anos atrás, quando eu estava nos vinhos e eu comecei a gostar de vinhos brancos. E ele dizia que vinho branco não era vinho. Tu não percebes nada de vinhos, vinho branco não é vinho. Eu hoje em dia adoro beber vinhos brancos, porque nós temos uma vida agitada, o vinho branco torna-nos mais descontraídos, é mais suave e hoje em dia há excelentes vinhos brancos. É um preço-qualidade. Um bom vinho tem que ser minimamente bom. E hoje, por um preço médio, eu posso lhe dizer vários. O Quinta do Valado é muito bom, não sei o preço. Olha, então, e vou já dizer, o Quinta do Valado 2019, os vinhos brancos, Pedro, eu vou-lhe dar como se quiser acreditar em mim. Por muito que ele seja, escolha sempre coisas recentes. E eu costumo brincar às vezes com a minha mulher não pode ouvir, porque fica sempre chateada. Eu costumo dizer que os vinhos brancos têm que dizer e essa piada às vezes não me cai bem. Às vezes esqueço que a minha mulher está na mesa. Mas quanto mais jovem, melhor. Porque hoje em dia, a maneira como se faz vinhos em Portugal, temos evoluído tanto, Pedro, tanto, que os vinhos brancos, olha, o Quinta do Valado 2019 é excelente, prova. Mas olha, eu posso lhe dizer por um vinho por 10 euros, beba um soalheiro, que não tem nada a ver, é um alvarinho não típico e é um dos melhores vinhos portugueses. Soalheiro. Mas vinhos tintos, eu posso lhe dizer não sei quantos. É muito fácil, eu peço às pessoas que muitas vezes não é, o preço é fácil escolher, eu dizer já, escolhe o meu chão, eu dei para cima, Peramanca, Barca, isso toda a gente sabe. Não, esse não, isso toda a gente sabe escolher. Peramanca, se for branco, até não é caro, custa 25 ou 30 euros, em vez de ser num restaurante, bebo em casa. O que é que eu faço? Quando eu quero beber um vinho top, bebo em casa. Porque no restaurante também tem uma coisa boa, é que se não tiver bom, você pode mandá-lo para trás. Não, no restaurante é bom se não formos nós a pagar a conta, se formos convidados. Senão, isso é um dos exageros. Sabe que quem fundou a Associação de Vinhos foi um primo meu. Eu fui o primeiro, a minha empresa foi a primeira fundadora, fui os primeiros presidentes da Associação de Vinhos. Só que eu virei-me para a imobiliária e agora estou aí. Agora, de vinhos, eu tento sempre escolher no estrangeiro anos recentes, vejo muito a questão da graduação alcoólica e escolho pelas castas. Porque é impossível para quem viaja muito. Olha, no Brasil, hoje em dia já há vinhos bons, toda a gente sabe brasileiro, não gosta de beber vinho brasileiro, como sabe. Acha que não fica bem beber um vinho brasileiro. Mas você no Brasil tem chilenos e argentinos a um preço excelente. É verdade. É excelente. Mas já tem alguns brasileiros muito bons. Sabe que no Brasil às vezes fazem-se 2 ou 3 colheitas no ano. Isto é uma coisa incrível. E vinhos com determinada qualidade e alguns espumantes até muito razoáveis. É pena porque os bons restaurantes brasileiros também estão caros, como sabe, não é? Se vai muito a São Paulo, sabe o que é que fica. Por isso, eu tentei não estar a dizer marcas porque isso é fácil. Eu digo para as pessoas escolherem entre o lado direito e o lado esquerdo. Porque o lado direito é fácil de escolher. O que é mais caro tem mais hipótese de acertar, mas isso toda a gente sabe.
chegámos aqui ao fim do nosso tempo, o que quer dizer que vamos ter que depois combinar uma parte 2 desta conversa tão interessante que eu nem fui, eu tinha uma lista, como sabe, de temas que eu queria falar consigo, eu não fui a ler a lista em momento nenhum. Para terminar, para quem está a ouvir, que mensagem é que o Luís pode deixar de esperança para os profissionais para os meses e os anos que se adivinham, que futuro da mediação? Olha, dentro daquilo que eu disse, que tento falar a verdade, que é isso que me estão a ouvir, eu acho que o nosso setor até eu penso que vai reagir melhor que outros setores. Esta crise é uma crise de uma dimensão nunca vista, mas eu acho que o país vai precisar muito de nós. Como eu disse, só no ano passado a mediação imobiliária fez aqui gerar de cerca de 19 mil milhões de euros diretos, Pedro, diretos, porque indiretos, depois tudo o que vem quando trazemos cá um estrangeiro que gasta em saúde, gasta em restauração, gasta em decoração, gasta em educação e por aí adiante, portanto imagino o indireto, e segundo o estudo da APMI passa por 4. Eu quero deixar uma mensagem de esperança. Vamos ter uma fase em que muitos dos chamados clientes que nós temos vão subir contra nós, porque nós há 2 meses atrás vendemos por um preço e agora vão querer que nós vendemos por o mesmo preço, e há muita gente que comprou especulado, vai ter que noção que não é a melhor altura de vender agora, que tenham algum cuidado, que esperem por melhores momentos, lutem para não haver um crash do preço. Nós vamos ter o mercado de arrendamento a crescer como nunca, podemos ganhar dinheiro da mesma maneira vendendo a investidores que coloquem no mercado de arrendamento, portanto podemos fazer a mesma faturação. A nível de investimento estrangeiro, Pedro, eu hoje soube uma coisa de manhã, que se esta questão da saúde nos correr bem, nós estamos sob o radar de muitos investidores estrangeiros. O maior banco a operar em Portugal teve vários pedidos de informação de ativos de fora de Lisboa, de quintas e não sei o quê. Portanto, há alguém que nós estamos sob o radar de alguém. Espero que a questão da saúde nos corra bem. Se nos correrem, Pedro, temos que estar atentos. A APMIP acho que vai conseguir, o Estado lançou-se uma candidatura para nos ajudar na internacionalização, acho que foi aprovada. Vamos tentar descobrir novas rotas, Pedro, porque eu acho que, por exemplo, o mercado francês nos próximos tempos, não sei se é o melhor mercado para nós. Nós temos que ver que as pessoas não vão poder viajar. E isto até descobrir a vacina, Pedro, nós temos que ter noção que o viajar fora dos países vai ser muito difícil. Há quem diga que só vão poder viajar as pessoas que são imunes. A nível mundial as pessoas imunes devem ser 15%. Não é as pessoas que estão doentes. As pessoas que mesmo que provem que hoje não têm a doença não vão poder viajar porque amanhã podem não ter. Portanto, eu não sei o que vai acontecer nos próximos tempos e nós temos, acho que a imobiliária pode ajudar à recuperação do turismo. Nós ajudámos a fidelizar muitos clientes e que depois vieram para cá através dos residentes não habituais e que trouxeram muitos turistas para cá. Portanto, eu acho que a minha mensagem é de realismo. Eu acho que nós, mediadores, vamos sobreviver. Agora, não vale a pena que temos falsas esperanças que vai ser fácil, que vai ser rápido, porque não depende de nós. Depende de quem nos tutela e que acho que está a fazê-lo bem, que nos deixe criar condições. Eu não sei se nos próximos tempos, Pedro, eu passei o Salão Imobiliário do Porto de junho para julho e já o passei para dezembro. É sinal que eu tenho alguma informação que não vai poder haver eventos que tenha concentração de pessoas. Portanto, isso tem determinadas consequências. Mas é a mensagem que eu quero deixar. E deixe-me só dizer a toda a gente que me está a ouvir que eu sou um de vocês. Eu também sou um mediador imobiliário. Luís, olha, foi um encanto esta conversa, passou a correr. Muito obrigado mesmo. Eu sei que está cansado, final do dia, ainda vai jantar. Obrigado e espero estar consigo muito em breve. Está combinado o almoço, vai ser aqui na Ericeira. Sim, assim... claro que sim. E não é por Zoom, é pessoal. Não, vai ser mesmo pessoal e vamos ver o vinho branco. Olha, é verdade. Ótima noite, parabéns pela carreira, parabéns pela pessoa que é e mais uma vez, muito obrigado. Olha, Nada, e saúde para todos, que é assim que uma pessoa se despede agora. Obrigado, muita saúde, para vocês aí que estão aí, muito obrigado
e para a semana estamos aqui outra vez. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Obrigado.